Boa tarde, Mauro da Cruz. Nos encontramos agora no mural cultural da Casa da Cultura de Inhambane e fizemos uma pausa específica para falar com o nosso guia de turismo, Domingos Sete Xinguaro, ele que é guia de turismo da Famba Tours, e notamos o seu entusiasmo, o seu gosto e paixão pela arte, porque o turismo não é simplesmente feito de cultura, mas também de artes. E desta feita queremos convidar a você, caro telespectador, a se juntar a nós e acompanhar o nosso guia de turismo, que neste momento vai nos falar um pouco sobre este instrumento que ele tem na mão. E Domingos Sete Xinguaro, como é que se chama o instrumento que tens em mãos? Bom, boa tarde. Eu sou o Domingos Sete, chamam-me de Sete, guia de turismo. Este instrumento em especial chama-se Mbira. É um instrumento dos grupos dos xilófonos, onde se enquadram a marimba, a timbila e outros. Então, a minha paixão por este instrumento surgiu como qualquer outra paixão poderia ter surgido, né? No primeiro contacto, ao ouvir, e depois isso foi desenvolvendo a necessidade em mim de buscar conhecer, buscar aprofundar um pouco mais sobre este instrumento em particular. E assim foi. E, o gosto foi crescendo e o primeiro instrumento que eu tive a oportunidade de aprender em toda a minha vida foi este. Aprender, os outros eu ouvia, mas este tive a oportunidade de aprender, conhecer, e estou a ter essa oportunidade de aprender e conhecer também. Bom, dizer que este é um dos instrumentos que compõem aquilo que são os instrumentos africanos, né? Que compõem a música africana. Este instrumento tem um detalhe especial, ele chama-se Nhunga Nhunga Mbira, com origem especialmente em Moçambique. Este é um instrumento típico moçambicano. Só que ao longo da história ele foi se perdendo, a sua identidade ficou esquecida, porque os performers ou as pessoas que tocavam este instrumento, eles não passavam testemunhos, ou seja, as pessoas só tocavam durante um período, mas depois envelheciam e morriam sem deixar estes registros. Então por isso que o instrumento é considerado extinto em Moçambique, mas há projetos agora que estão a ajudar a desenvolver este instrumento, são poucos. E também, não só produzir, queria referenciar, mas também tinham que ser tocados por muitas pessoas, como um instrumento da nossa cultura. Este instrumento foi usado muitas das vezes para preencher o momento de solidão dos camponeses, né, na altura, o momento de solidão dos camponeses na altura, quando iam fazer as suas atividades agrícolas. Chegava um momento de descanso, eles tocavam esse instrumento como uma forma de se inspirar, e também os pastores usavam muito como uma forma também de ajudar a fazer aquilo que era a sua pastagem. E esse instrumento teve um papel muito importante neste cenário cultural e foi moldando a identidade dos moçambicanos. Então, Nhunga Nhunga Mbira é um instrumento moçambicano e ele é de origem da zona centro, especificamente, nas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Então, este instrumento ocorreu muito nessas bandas nos séculos anteriores, mas a evolução natural fez com que esse instrumento desaparecesse. Mas há sempre os mais interessados em cultura que tentaram trazer à vista novamente esse instrumento, e agora temos projetos que estão a desenvolver aquilo que é a reintrodução da mbira no contexto da cultura nacional. E há um outro dado importante: este instrumento ele foi produzido em Moçambique, mas os zimbabueanos, quando descobriram que este instrumento é moçambicano, eles adotaram eles, porque, como eu disse, Manica, Tete, Sofala fazem fronteira com o Zimbábue. Então os zimbabueanos pegaram esse instrumento e evoluíram, desenvolveram um instrumento similar a esse, mas com 32 teclas. E este aqui tem somente 15 teclas, mas
dependendo de cada produtor, pode acrescentar mais uma, que é mesmo para ter uma sonoridade diferente, mais alguma coisa diferente. Mas os zimbabueanos desenvolveram uma de 32 teclas chamada Mbira Dzawadzimo. É uma coisa típica deles, mas que começou conosco. Então, para dizer o quê? A nossa cultura tem um valor muito importante. Só que nós não damos o devido valor porque não existem iniciativas que façam com que essa cultura seja conhecida e seja desenvolvida e ainda divulgada a nível local. Então, isso para dizer que nós, como guias de turismo, temos um papel muito importante, que é dar a conhecer esse instrumento na nossa comunidade, mas também fazer com que a nossa comunidade use esse instrumento como um legado e nos pertence. E nós podemos, de certa forma, vender aquilo que é a nossa cultura, porque a cultura e a arte vendem. Só que precisam existir estratégias de como vender. Então, nós, guias de turismo, já estamos a despertar esse interesse nas pessoas de poder fazer com que esse instrumento esteja na prateleira daquilo que é a arte e cultura em Moçambique. Então, convidamos a todos vocês a virem fazer o mesmo. Com a Famba Tours, vamos buscar conhecer a história desse instrumento musical, que é muito importante, faz parte do nosso acervo cultural. Precisamos fazer isso acontecer e é urgente. A cultura não pode parar, porque se perdemos a cultura, perdemos a nossa identidade. Então, nós não podemos deixar a nossa identidade morrer, porque a cultura é importante. Então, a mbira é importante, a valimba é importante, a timbila é importante, todos os outros instrumentos moçambicanos são importantes. Então, nós precisamos fazer isso acontecer. E convido-vos a tentar aprender e desenvolver mais a timbila e ainda fazer um tour conosco para conhecer melhor aquilo que é a mbira. Sim, vamos ouvir uns segundos da performance do domingo 7 ou simplesmente do 7 e depois vamos encerrar este momento com mais uma pergunta. Nossa, isso é muito bom. O Sete falava-nos aqui sobre a necessidade de preservação e também a necessidade de divulgação, mas também falou-nos da necessidade de mais pessoas conhecerem e aprenderem este instrumento. Como é que a Famba Tours pretende contribuir para que este instrumento seja cada vez mais conhecido, tenha cada vez mais pessoas a apreciá-lo e tenha cada vez mais adeptos, por assim dizer, a quererem aprender este instrumento? Bom, nós já temos algumas estratégias delineadas. As pessoas podem contactar a Famba Tour para poder ter mais detalhes, como aprender, onde aprender, com quem aprender este instrumento musical. Temos a Ishan e o Bright, uma instituição que ensina línguas locais, internacionais e ainda ensina arte e cultura. Então é ali onde se encaixa, por exemplo, a nossa mbira. Então quem quiser aprender a mbira pode contactar esta escola, que é para ter mais detalhes sobre o processo de aprendizagem e de divulgação como uma estratégia nossa. Então, acreditamos que vocês precisam entrar em contato com a Famba Tour para depois terem acesso a esses conhecimentos que podem nos levar àquilo que nós desejamos. A divulgação da cultura e da arte é nossa responsabilidade. Nós, como guias de turismo, precisamos fazer essa necessidade de acontecer e dar-se no tempo e no espaço. Então, convidamos a todos vocês a juntar-se a nós para essas iniciativas fazerem sentido. Então, a cultura e a arte, elas nos contam uma história. Então, nós somos cultura e arte. Então, Famba Tours é cultura e arte. Estamos em movimento com a cultura e a arte. Então, contactem-nos e vamos fazer-vos aprender e gostar da mbira.
Muito obrigado, Domingos 7. Talvez vamos ouvir mais uma performance e daremos por encerrado este momento. Muito obrigado.